Olá, continuamos o nosso curso baseado no livro Crescendo com o Seu Filho Adolescente, Conselhos para Pais de Adolescentes, do pastor Eugene Peterson. O título do capítulo dessa semana, o capítulo 8, é Você não passa de um hipócrita. Talvez nem todos os pais tenham ouvido isso com todas as letras dos seus filhos, né? Ah, você não passa de um hipócrita. Pode ser que sim. Talvez você tenha ouvido, você é fake. Talvez fake seja uma palavra mais comum hoje em dia, né? Mas a ideia aqui é desse momento ou dessa atitude do adolescente que é de confrontar os pais com as suas atitudes. É aquele momento em que aquilo que os pais ensinaram para os filhos se voltam contra eles mesmos, né? Quando o filho começa a falar, você não me ensinou isso, olha o que você está fazendo. É isso que quer dizer, você é um hipócrita, ou você não passa de um hipócrita. Todos os pais de adolescente vão passar por isso, por esse tipo de acusação, por esse tipo de confronto. Agora há pouco a minha esposa estava me contando de um caso de uma escola preocupada em ensinar os seus alunos a serem críticos, a pensarem, a se mobilizarem. E os alunos dessa escola, crianças ainda, não eram nem adolescentes, se movimentaram e se mobilizaram para pedir um aumento no tempo de recreio. Então a escola foi lá e ensinou que os alunos devem se mobilizar e conversar e compartilhar e trocar, né, e serem críticos, e aí eles fizeram exatamente isso, mas vamos colocar entre aspas aí, contra a escola, né? E é isso que os pais de adolescentes vão enfrentar. Eles vão começar a ser confrontados pelos filhos. E os pais de adolescentes não estão acostumados a isso, né? Eles estão acostumados a confrontar os filhos, não a serem confrontados por ele, pelo menos não diretamente. Os adolescentes, em geral, eles são idealistas, eles são moralistas, eles estão aprendendo conceitos abstratos como paz, amor, justiça, retidão. A criança, ela até tem contato com isso, mas de acordo com aquilo que ela vê nos pais. Para ela, paz é aquilo que o pai paz é aquilo que o pai e a mãe fala que é paz. Amor é aquilo que o pai diz que é amor. Justiça é aquilo que o pai faz ou fala que é justiça. E é normal identificar, então, os filhos identificarem nos pais esses ideais. Quando chegar a adolescência, os adolescentes eles começam a criar conceitos mais abstratos na sua mente, aplicar os princípios que eles aprenderam com os pais no geral. Então o pastor Eugene Peterson dá um exemplo aqui que para a criança a honestidade é não colar na prova, porque ela aprendeu dos pais, olha, você não pode colar na prova, isso é honestidade. E ela vai e ela aprende que aquilo é honestidade. O adolescente vai passar a aplicar esse princípio não só naquele contexto específico da prova, mas em todos os contextos da vida. O que é honestidade nesse ambiente, no outro ambiente, em tal contexto, no trabalho, nos relacionamentos. Então ele vai aplicar os princípios que eles aprenderam com os pais em situações específicas, vai aplicar em outras situações e em outros contextos. E os pais não escapam desse escrutínio, não escapam dessa análise, desse olhar crítico do adolescente. Então eles acabam sendo confrontados. É o caso, por exemplo, esses dias a gente foi na casa da minha avó e aí a gente tocou a campainha, demorou para atender e saiu na janela um neto dela. Ele olhou, voltou para dentro, a gente tocou de novo, e aí ele olhou de novo e falou assim, minha avó não quer falar com você. E aí a gente tocou e falou, não, é a gente, tal, ele não tinha reconhecido a gente, estava de máscara e tal. O que aconteceu? A avó falou assim, se não for a sua mãe, eu não quero, fala que eu estou ocupada, achando que era algum vendedor de rua, alguém, ela estava passando roupa, não queria ser interrompida. E aí ele falou, fala que eu estou ocupada. E o menino não falou, ela está ocupada. Falou, ela não quer falar com você, falou a verdade. E aí, você vai dar bronca nele por ter falado a verdade, né? É mais ou menos isso que acontece.
os pais de adolescentes vão sendo confrontados. A própria vida vai sendo confrontada pelos adolescentes, que passaram a sacar algumas coisas, a perceber que as coisas não se aplicam a coisas isoladas. Se não é para eu mentir, beleza, então não é para eu mentir em toda situação. Os pais, eles não estão, a bem da verdade, os pais não estão acostumados com isso. Porque quando criança, e eu acho que é assim que deve ser mesmo, os pais falam assim, ó, você precisa dormir agora, às 8 horas da noite. Mas os pais mesmos ficam acordados até meia-noite. Vocês precisam dormir cedo para acordar bem para ir para a escola. Mas os pais vão dormir tarde e acordam irritados porque estão cansados. Os pais falam, olha, você não pode brincar com fósforo. Mas eles mesmos usam fósforo da maneira que eles quiserem. Então, os pais falam coisas que eles mesmos não fazem. E tem que ser assim, né? Não estou falando que não tem que ser assim quando criança. Mas acontece que há o perigo dos pais se acostumarem com isso. A dizer coisas para os filhos, exigirem coisas e situações dos filhos e eles mesmos não se verem obrigados a fazê-lo. Né? Eu já falei aqui que é o caso da vida de discipulado com Jesus, por exemplo. Pais que querem que os filhos vão na igreja e vão no grupo de jovens, né, e tal, mas eles mesmos, né, não querem aquilo para eles, né, não querem caminhar com Jesus. Né? E diante de adolescentes, atitudes assim não passarão. Não passarão. Eles vão criticar, eles vão confrontar, e aí tem as reações dos pais. Né? Vai desde a defesa irada, dos pais se defendendo de maneira irada, até, sei lá, indiferença, até ser completamente indiferente, ou então, talvez o mais comum, junto com a defesa irada, né? Tipo assim, eu sou seu pai, você não pode falar assim comigo, e tal, que é a racionalização elaborada, é inventar uma desculpa para dizer por que aquilo não se aplica naquele contexto que se aplica na vida do adolescente. Eu falei para você não fazer isso, mas eu tô fazendo porque... E aí conta toda uma história para convencer o adolescente de que naquela situação pode e na outra não. Às vezes funciona, às vezes faz sentido, mas a maioria das vezes é só uma racionalização para fugir do confronto do adolescente. E eu quero propor, o pastor Eugene Peterson propõe isso, que há uma outra reação possível, que é agir com gratidão diante do confronto do filho adolescente pelo alerta, pela possibilidade de ser alertado contra a hipocrisia, pela possibilidade de ser confrontado diante de um erro possível. Imagina a seguinte cena: uma família que é preocupada com a saúde emocional dos filhos, então orienta os filhos como escolher os amigos, orienta os filhos a escolherem pessoas legais para caminhar junto, a participarem de ambientes saudáveis. Se vê que quando criança está enfrentando alguma dificuldade, vai lá, leva no psicólogo, cuida e coloca no esporte para conhecer outras pessoas. Se não está legal numa escola, tira e põe na outra. Pais que estão preocupados com a saúde emocional dos filhos, eles fazem esse tipo de coisa. E os filhos aprendem isso. Aí a filha cresceu, o filho cresceu, é adolescente, e aí vê a mãe chegar todo dia em casa destruída do trabalho, cansado, o trabalho está sugando a mãe, o ambiente de trabalho da mãe é horrível, as pessoas são aproveitadoras, são abusadoras, abusam no trabalho dela, e ela chega em casa destruída, moída. Um dia o menino não aguenta, o adolescente chega lá e fala assim: mãe, é o seguinte, você precisa sair desse emprego, não está dando, você precisa sair desse emprego, a gente se vira aqui em casa e tal. Como é que você reagiria? Alguns pais reagiriam... É fácil falar, né? Tipo, atacando, né? É fácil falar. Não é você que paga as suas coisas, né? Alguns vão parar e vão defender, vão elaborar e racionalizar por que ele não pode sair daquele emprego ou procurar outra coisa. E outros vão ser indiferentes.
quando na verdade o confronto desse adolescente, nesse caso hipotético, ele é muito, muito real. Né? Pô, você ensinou o filho a cuidar, a participar de ambientes saudáveis, a escolher bem as pessoas que o cercam, a, a, a cuidar da saúde emocional, e aí você não faz isso. Você é um baita de um hipócrita. E o filho tem razão no confronto. Então é esse tipo de bênção que o adolescente traz na vida dos pais de adolescentes, que é esse alerta, esse confronto que realmente muitas vezes é um confronto verdadeiro. Porque a hipocrisia é algo muito sério. Se a gente for ler lá as escrituras, a gente vai ver que as palavras mais duras de Jesus, por exemplo, são contra os hipócritas. Se a gente lá, o pastor Eugene Peterson até propõe um exercício aqui, né, de pegar lá o capítulo 23 de Mateus, que tem uma série de ais de Jesus falando, ai de vocês, tal, que fazem tal coisa, uma série de ais e de prognósticos ruins do futuro para os hipócritas, né, para os fariseus, os mestres da lei que eram religiosos hipócritas. O Eugene Peterson propõe que a gente leia lá o Mateus 23, esses 6 ais, essas 6 acusações, e em vez de mestres e fariseus religiosos, a gente trocar pela palavra pais. Ai de vocês pais, que falam uma coisa e faz outra. Ai de vocês pais, né? É um exercício de confronto, porque Jesus ele via a hipocrisia com maus olhos. Falar uma coisa e fazer outra. As palavras mais duras de Jesus foi dirigida a pessoas assim, né? Viver dessa maneira não é uma possibilidade. Então, é uma bênção a gente ter, vocês, pais de adolescentes, terem pessoas que vão confrontar vocês nesse sentido, que vão, assim, às vezes nem sempre da maneira certa, às vezes nem sempre com o respeito devido, mas vão confrontar vocês dos erros. E confrontar aquilo que eles aprenderam com vocês, com aquilo que eles estão vendo em vocês. Né? Pais abertos a isso, esse tipo de conversa, de troca, vão ser colocados em xeque muitas vezes, vão ser confrontados muitas vezes. E isso é bom, não tem como acreditar que isso não seja bom, porque vai ajudar o pai a crescer junto com o seu filho adolescente. Lembra o título do livro? Crescendo com o seu filho adolescente. Essa é a ideia. Mas só para ficar claro, eu não estou dizendo que então os adolescentes sempre fazem isso da melhor maneira, não estou dizendo que eles estão sempre certos. O fato deles começarem a notar inconsistências morais, né, e confrontar, não significa que eles são autoridade moral. Eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão crescendo. Então, por exemplo, muitos adolescentes, ao verem os pais cometerem erros, falam, você é um hipócrita, pelo simples fato de cometer um erro. E não é isso. Não é isso. A hipocrisia é falar uma coisa e fazer outra. O erro, ele é... Todo mundo erra, todo mundo peca. O cristão também peca. E hipócrita não é sinônimo de pecador. Então o adolescente precisa entender isso também. Né? Os pais precisam mostrar isso para ele. E precisa tomar cuidado também, porque os adolescentes confrontam, às vezes nem sempre da melhor maneira, às vezes nem sempre com as melhores motivações. O pastor Eugene Peterson fala que em todo adolescente tem um pouco de um quê de chantagista, né? E os pais são vulneráveis porque com esse monte de mudança, mas então os pais precisam entender que o confronto dos filhos é importante, mas isso não significa que eles são autoridades morais, né? Que o que eles falam é sempre correto e sempre certo. É preciso ouvir e ponderar. Esse é a essência do confronto. Ouvir o confronto, receber de peito aberto e ponderar se tem razão ou não. Né? E eu acho que esse é o caminho para crescer junto com seu filho adolescente nesse quesito. Então eu quero propor algumas questões para você pensar e refletir e dar passos no sentido de melhorar
a sua reação diante dos confrontos com o seu filho adolescente e aproveitar isso na sua vida, né? Quero que você pense aí, se alguma vez você já se sentiu julgado pelo seu filho, comparado com outros pais, né? E pensar de repente se você faz isso também com ele, comparar ele com outros, né? Pensa aí nas acusações que você já recebeu do seu filho e quais delas te ajudaram a crescer, ou quais delas são verídicas, ou não, elas são erradas, não tem fundamento. Reflita sobre as acusações, né, os confrontos que você recebeu dos seus filhos, adolescentes. Isso pode ajudar você a crescer. E também pensa em que áreas você está correndo o risco de estar sendo hipócrita. Falando uma coisa, exigindo uma coisa dos seus filhos e vivendo outra. E aqui eu já deixo um parênteses, que se você descobrir alguma inconsistência com aquilo que você está exigindo e aquilo que você está vivendo, aí tem uma outra coisa que você tem que descobrir. Você precisa mudar a sua exigência. Muitos pais falam assim, beleza, então eu preciso parar de exigir isso do meu filho já que eu não vivo, né? Ou você precisa mudar a sua atitude. Não, a exigência está correta, eu preciso exigir, pedir isso dele, isso é importante, então eu preciso mudar. Então, se há alguma inconsistência na sua vida, se tem alguma área que você corre o risco de ser hipócrita, reflita sobre isso. O que tem que mudar? A sua exigência ou a sua conduta? E eu espero que você tenha um bom tempo de reflexão, quem sabe uma conversa com seus filhos e de crescimento nessa semana, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, até semana que vem.